E o tema da minha mensagem hoje é: todo joelho se dobrará diante de Jesus. Eu vou estar lendo o livro do profeta Isaías, lá no capítulo 45, versículo 23, que diz o seguinte: por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e jurará toda a língua. De mim se dirá tão somente: no Senhor há justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritaram contra ele. Mas no Senhor será justificada a descendência de Israel, e nele se gloriará. Essa foi uma profecia através do profeta Isaías, que também é citada pelo apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 14, versículo 11. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. No versículo 12 diz o seguinte: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Queridos, também está lá em Filipenses, capítulo 2, também pelo apóstolo Paulo, citado pelo apóstolo Paulo, capítulo 2, versículo 9, 10 e 11, diz o seguinte: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse Jesus como Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, querido? E essa palavra me chamou muita atenção hoje de manhã, quando eu estava orando e falando com o Senhor, que em breve, muito em breve, todos irão ter que prestar contas diante de Deus, e todos terão que reconhecer que Jesus é Senhor. E eu trouxe alguns tópicos dessa mensagem, eu queria que vocês acompanhassem comigo. E o primeiro tópico dele é dizendo que toda raça, tribo, língua e nação, sem distinção de cor, de poder, sejam eles os mais pobres dos mais ricos, brancos, negros, pardos, sem distinção, todos irão comparecer diante de Jesus. Todos irão ter que se dobrar diante dele e confessar que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Os incrédulos, os que hoje não acreditam que Jesus é Senhor, terão que comparecer diante dele. Terá que se dobrar diante de Jesus e confessar que ele é Deus. Hoje, aqueles que dizem igual Tomé, Jesus, quando ressuscita e Tomé é comunicado a respeito da ressurreição de Jesus, ele não crê. Ele diz para Jesus: só se eu colocar os meus dedos nas suas feridas, só se eu ver, só se eu tocar. E Jesus aparece diante de Tomé e fala para Tomé: toca, Tomé, veja as minhas feridas, toque nas minhas feridas. Seja crente, não incrédulo, porque bem-aventurados são os que, mesmo não vendo, creram. Então, queridos, até os incrédulos irão ver, irão comparecer diante de Jesus e terão que confessar, dobrarão os seus joelhos. Todos os que hoje duvidam que Jesus irá voltar, que Jesus irá julgar, que Jesus é realmente Senhor, todos os que ainda estão em dúvidas daquilo que diz as Escrituras, terão que se prostrar diante dele, terão que confessar que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos os blasfemos, e eu queria abrir o texto de 1 Pedro 4, do 1 ao 5, todos aqueles que hoje blasfemam contra Deus, falam tanta bobagem, falam tantas coisas sem pensar, falam tantas gracinhas e até nos insultam, não acreditando que Jesus é Deus, não crendo na nossa fé, duvidando, blasfemando. Essas pessoas também terão que comparecer diante de Jesus. 1 Pedro 4, do 1 ao 5. Olha o que diz a palavra de Deus. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus.
porque basta o tempo decorrido para tardes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não ocorrais com eles o mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Ou seja, todas essas pessoas que blasfemam, que duvidam, que vivem uma vida distante de Deus, irão ter que prestar contas diante de Deus, daquele que é poderoso para julgar tanto vivos quanto os mortos. E o outro tópico é que o nome de Jesus foi colocado acima de todo nome. Deus deu a Jesus um nome que está acima de todo nome. Eu queria que vocês abrissem em Filipenses 2, do 9 ao 11, que diz, que eu quero que vocês acompanhem comigo. Filipenses, capítulo 2. Deixa eu abrir aqui. Abra suas Bíblias, queridos. Acompanhe a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que é poderosa para nos transformar. É poderosa para tirar toda a cegueira espiritual da nossa mente, nosso coração. É a palavra de Deus que nos transforma. Deixa eu ler aqui para vocês. Pelo que Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, queridos, o nome de Jesus foi exaltado acima de todo nome. Por que Jesus foi exaltado dessa maneira? Porque ele, em primeiro lugar, ele não usurpou o ser igual a Deus. Ele se esvaziou, vindo em corpo humano, se tornando servo e entregando a sua própria vida naquela cruz. Então, dessa maneira, ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Deus deu a Jesus um nome poderosíssimo. Nem na terra, nem no céu, existe um nome mais poderoso que o nome de Jesus. Deus deu a Jesus o nome que está acima de tudo e de todos. E o exaltou sobremaneira. Queridos, ninguém vai escapar. Ninguém vai fugir, ninguém vai escapar desse Todo-Poderoso. O nome de Jesus que hoje é pregado através dos servos de Jesus, um dia todos terão que comparecer diante desse nome. Até aqueles que o rejeitaram, até aqueles que o ultrapassaram, irão ter que comparecer diante desse nome. Todos aqueles que hoje são incrédulos a esse nome, que não acreditam, que zombam, todos os que o rejeitaram, a palavra de Deus vai dizer, eu vim para os que eram meus, mas os meus não me receberam. Mas a todos quantos me receberam, deles o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, até mesmo aqueles que rejeitaram Jesus terão que reconhecer que ele é Senhor, mesmo que seja para a sua condenação. Enquanto hoje está sendo pregado o evangelho, a palavra de Deus vai dizer que não é para rejeitar. Se hoje o Senhor te chamar, receba a palavra de Deus. Se hoje Ele está te chamando, se hoje Ele está te convocando a crer, creia. Porque um dia, mesmo que seja para juízo, todos os que o rejeitaram irão comparecer diante desse nome que está acima de todo nome. Esse nome que hoje é anunciado, que hoje é pregado e muitas vezes é rejeitado. É rejeitado. Todos irão ter que comparecer diante dele. Apocalipse 1, 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até os que o transpassaram, ou seja, até aqueles que o mataram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor. Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.
Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o que era, ele é o que é e ele é o que há de vir. Ele é Jesus. É sobre esse nome que eu vim anunciar. É sobre o nome de Jesus que eu vim te dizer que até você que não crê, que hoje duvida do que eu estou falando, você terá que se dobrar. E agora não vai ser para ser salvo, vai ser para ser condenado. Porque todo aquele que crê no Senhor será salvo, mas todo aquele que o rejeita já está debaixo de condenação. Então, os que não creem em Jesus, os que blasfemam o nome de Jesus, com seus pecados, com a sua vida em imundície de pecado, com sua vida distorcendo a palavra de Deus, com sua vida na promiscuidade, em todo tipo de orgia, como aqui eu li, né? Todo tipo de pecado que Jesus já morreu, já ressuscitou para te libertar. Todas essas pessoas que vivem uma vida fora da palavra de Deus terão que comparecer diante dele. Terão que comparecer e dobrar seus joelhos e reconhecer que ele é Senhor, mesmo para que seja condenado. Terão que dobrar seus joelhos, terão que reconhecer. Atos 17, eu quero que vocês abram comigo em Atos 17, versículo 32. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos em outra ocasião. Olha, queridos, todos aqueles que escarneceram, todos aqueles que rejeitaram a Jesus, também comparecerão, como eu disse aqui. Tem gente hoje zombando de Deus. Em suas festas, em suas orgias, em sua vida promíscua, em suas festividades, zombam da cruz de Cristo, zombam do Filho de Deus, zombam do sacrifício de Jesus naquela cruz. Muitos colocam a cruz de cabeça para baixo, muitos usam essas cenas do sacrifício de Jesus como escárnio. Terão que comparecer diante dele com seus joelhos dobrados e com sua boca e suas línguas terão que confessar que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. E depois disso seguirão para a eternidade sem Deus, sendo condenados porque rejeitaram, porque recusaram o Salvador com tão grande salvação disponível. Rejeitaram, zombaram, escarneceram de Deus. Mas toda língua há de confessar que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. Todos os governos e reis da terra se submeterão ao seu poder. Todos os reis, todos os governos reconhecerão o seu nome. Terão que se dobrar, terão que reconhecer que Jesus é Senhor. O livro de Salmos vai dizer, no livro de Salmos, o número 86 de Salmos, versículo 9, diz o seguinte: todas as nações que fizeste virão e prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Todas as nações, todos os poderes, todos os reis da terra que hoje não quer saber de Deus, que hoje o rejeita, que finge que não precisa de Deus porque tem dinheiro, porque tem poder, porque tem status, porque tem fama. Todos irão se dobrar diante dele. No terceiro tópico, ainda nesse tópico que a Jesus foi dado um nome acima de todo nome, eu quero trazer também que todas as coisas vão convergir a ele. Todas as coisas convergem a Jesus. Em João, capítulo 1, versículo 3, acompanhe comigo aí. João, deixa eu abrir, enquanto eu abro, você abre sua Bíblia aí também. João 1, versículo 3, diz o seguinte: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, ou seja, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Queridos, olha só, tudo o que foi feito, todas as coisas foram feitas por intermédio de quem? De Jesus. Tudo, toda a criação. A Bíblia vai falar. A Bíblia diz que ele estava com Deus e ele era Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Essa pessoa é Jesus. Todas as coisas foram feitas por meio de Jesus. E Colossenses 1,16 também tem algo a dizer sobre isso. Diz o seguinte:
Pois nele quem? Jesus. É a pessoa a quem nós estamos nos referindo. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu. Olha só, queridos, que texto tremendo. Nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Meu Deus! Quem acredita que Jesus é só um profeta não conhece a Deus. Quem acredita que Jesus é só um bom exemplo para se seguir não conhece a Deus. Quem acredita que Jesus foi apenas um homem que deixou bom comportamento para ser seguido, não sabe quem é Jesus. Quem coloca santos acima de Jesus não conhece a Deus. E ainda está o irritando, e ainda está o provocando com suas idolatrias, com seus ídolos. Jesus está acima de qualquer nome. Quem colocar qualquer nome acima de Jesus está pecando contra Deus. Quem coloca nome de ídolos, de santos, de pastores, de qualquer coisa que queira colocar acima do nome de Jesus está pecando contra Deus, está levantando ídolos contra Deus no seu coração. Não existe nome maior que o nome de Jesus. Esse nome, por causa dele, foram criadas todas as coisas. Das coisas que estão no céu, das coisas que estão na terra, tanto visíveis como invisíveis, quer poderes, quer principados e potestades, tudo foi feito por ele e para ele. Esse é Jesus, queridos. A quem te chama hoje, se ouvir a minha voz, não rejeite. Jesus está falando com você aqui hoje. Jesus está dizendo e mostrando quem ele é para você. Para você, em primeiro lugar, temê-lo. Não rejeitar a palavra dele e não viver conforme a forma desse mundo. É por ele e para ele que todas as coisas foram criadas. Ele é antes de todas as coisas, versículo 17. Nele tudo subsiste. Ou seja, tudo que hoje você vê e até as coisas que você não vê só subsiste por causa de Jesus. Todas as coisas. Tudo que foi criado, tudo só subsiste, só está do jeito que está, se mantendo existente por causa dele. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Ou seja, todos aqueles que hoje não atacam a igreja de Cristo estão atacando o próprio Cristo, porque Cristo é o cabeça da igreja. Hoje, é claro que existem organizações que se dão nome de igreja e usam o povo para benefício próprio. Mas Cristo é o cabeça da igreja. Se ali existe 2 ou 3 em nome de Jesus, Jesus está ali e irá prestar conta diante de Jesus com o que está fazendo com a igreja. Porque Cristo é o cabeça. Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o princípio. Ele estava com Deus no início de todas as coisas. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, em todas as coisas, para que em todas as coisas ele possa ter a primazia. Ele tem direito à primazia de todas as coisas. Porque aprove a Deus, olha só, por que Jesus tem esse poder todo? Porque aprove a Deus que nele, ou seja, em Jesus, residisse toda a plenitude. Deus fez com que Jesus tivesse toda a plenitude nele. Então é por ele, é para ele e por meio dele todas as coisas. E que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas sobre a terra e sobre os céus. E nós éramos como inimigos de Deus, estranhos, por causa das nossas obras malignas. Mas agora, porém, ele nos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-nos perante a ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Queridos, olha que obra linda. Olha o que Deus planejou por meio de Jesus para que todas as coisas convergissem para ele. Porque por ele, para ele, são todas as coisas. Jesus é esse Todo-Poderoso.
Aprove a Deus fazer assim. Aprove a Deus fazer com que o nome dele fosse exaltado nos céus e na terra e debaixo da terra. Ninguém mais tem mais poder que Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria estar dizendo o seguinte, que Jesus julgará o mundo. Atos 17, 30, 31 diz o seguinte: Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que se destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Não sei se todos ouviram a ministração que eu fiz essa semana sobre a lei e a graça, falando que Deus não puniu os pecados anteriormente cometidos. Por quê? Porque aqui esse texto vai dizer, no versículo 31, no versículo 30, ora, Deus não levou em conta os pecados, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, ou seja, os pecados que foram cometidos no tempo passado. Mas agora em que tempo? No tempo de Jesus, no tempo em que Jesus se manifestou, chamando-os todos ao arrependimento. Esse é o tempo que Deus está te dando oportunidade. Esse é o tempo que Deus enviou o seu Filho para não condenar, mas para salvar, chamando. E a palavra de Deus vai dizer que João veio preparar o caminho. E qual foi a palavra que João anunciou? Como Jesus, como antecedeu o caminho de Jesus profético? Foi através de João Batista anunciando o quê? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E Deus não puniu a ignorância dos homens passado, o pecado cometido anteriormente, porque haveria um tempo que ele chamaria essas pessoas ao arrependimento. E aqui ele diz, chamando esse povo ao arrependimento, porque estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça. Jesus é essa pessoa que irá julgar. Mas antes dele julgar, ele está dando tempo de arrependimento. Preste atenção, desde o tempo de João Batista, há uma palavra sendo pregada, há uma voz no deserto dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque o dia está próximo. Arrependei-vos, vinde, vem para o caminho do Senhor. A palavra de Deus está dizendo porque haverá um dia exato, um dia já preparado para juízo de todos aqueles que o rejeitaram. Olha só, haverá um dia em que ele estabeleceu para julgar com justiça. Ele julgará o mundo com justiça. Ele julgará o mundo com justiça. Por meio de Jesus, o mundo será julgado com justiça, queridos. Lá em Mateus 25 também vai dizer, Mateus 25, versículo 31 em diante, diz o seguinte: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como separa cabritos e ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, eu era forasteiro, me hospedaste, estava nu. E aí ele vai dizendo, né, as coisas que ele esperava que o povo dele fizesse. E no versículo 41 diz o seguinte: então o rei dirá também aos que estiveram à sua esquerda, ou seja, aqueles que rejeitaram a palavra de Deus: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Ele ainda explica, né? O fogo eterno era preparado para o diabo e seus anjos, mas vocês são malditos porque vocês rejeitaram a minha palavra, vocês me desobedeceram. Porque eu tive fome, não me deste comer, tive sede, não me deste beber, eu era forasteiro e vocês não me hospedaram. E aí é mesmo o relato que ele fala para aqueles que ele vai salvar, ele fala para aqueles que também ele irá condenar.
Então lhes responderá: em verdade vos digo, sempre que deixaste de fazer a um desses pequeninos, deixaste de fazer a mim. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Entende, queridos, que ele irá julgar o seu povo com justiça. E ele virá com grande glória e poder. Ele virá com glória e poder. E ele executará juízo. Lá em Salmos 9, também diz. Isso aqui é para a gente temer o nome do Senhor. Isso aqui é para a gente pregar a palavra do Senhor para aqueles que não sabem quem é Jesus. Acho que pode viver na vida de prática de pecado e viver tranquilo, normal, rejeitando a palavra de Deus, achando que está tudo certo. Não está não, queridos. Jesus vai voltar. Jesus está prestes a voltar. Salmos 9, 17, 16 e 17 diz o seguinte: faze conhecido, Senhor, pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas suas obras, nas obras de suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esqueceram de Deus. Querido, você tem um familiar, você tem algum amigo que tem vivido assim, se esquecendo do Senhor, se afastando do Senhor, pregue para essa pessoa, envie essa palavra para essa pessoa, fale de Jesus, ore por essa pessoa. Não aceite passivamente pessoas que você ama, pessoas que você quer bem, indo para o inferno de passos largos, indo para o inferno sem você alertar do perigo que essa pessoa está correndo, dos enganos que ela tem ouvido e vivido em práticas de uma vida perversa, longe de Deus, achando que está indo para o céu. A Bíblia é bem clara em dizer: Deus vai executar juízo contra os ímpios. E a palavra de Deus é recheada de informações e fala tudo que é prática ímpia e tudo que é aquilo que Deus se agrada. Então, leia a palavra, ensine a palavra, mostre às pessoas que você ama que Deus está a caminho de volta. Mostre que o tempo está próximo. Desde os tempos dos apóstolos, eles já avisavam: o tempo do Senhor está próximo, os dias do Senhor estão próximos. Imagina agora, queridos. Imagina agora. É claro que nós não sabemos o dia nem a hora. Só o Senhor Deus sabe, nem Jesus sabia. A palavra vai dizer que só o Deus Pai sabe a hora. Como que nós saberíamos a hora de Jesus voltar? Mas nós precisamos estar como aquelas virgens, com as nossas lâmpadas acesas. Nós precisamos estar em vigilância, nós precisamos estar atentos, aguardando a hora do noivo chegar. Nós precisamos estar vivendo o Evangelho, para que quando ele voltar não pegue ninguém de surpresa. Queridos, e a última coisa que eu gostaria de falar é que o reino de Deus é eterno. Seus juízos são justos e não há ninguém no céu nem na terra que Deus tenha dado tanto poder quanto a Jesus. Portanto, a Jesus seja a honra, a glória, o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. A Jesus seja dada toda a honra, a Jesus seja dada toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Reconheça Jesus em todo o seu caminho, porque um dia virá e em breve ele voltará. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa. E se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração, porque todo aquele que nele crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Graça e paz.